Alex Poatan perde seu cinturão no UFC 313 para Magomed Ankalaev. Será que acabou pro Poatan ou tem chance dele dar a volta por cima? A luta principal do UFC 313 era uma luta que todo mundo estava empolgado para assistir. O Alex Poatan vinha construindo um personagem invencível, indestrutível, pelo menos para grande parte da mídia, e eu acho que esse é um grande problema para esse combate, porque a expectativa é a mãe da queda, tá? Tinha assim, uma expectativa gigante de que ele ia conseguir uma vitória avassaladora em cima do Ankalaev, calar a boca do Ankalaev, enfim, e acabou que nada disso aconteceu. Muita gente discutindo se foi apertada a luta, se não foi. Sinceramente, eu não achei a luta apertada. Eu acho que foi um resultado 3-2, 3 rounds para o Ankalaev, 2 rounds para o Alex Poatan. Eu acho que foi fácil de pontuar esse combate. Inclusive, a gente pode ver pelos números desse card, tá? A gente teve os números oficiais do UFC. No primeiro round, a gente teve um round em que o Alex Poatan conseguiu fazer o seu jogo funcionar. Ele colocou mais golpes significativos, a gente não tem questionamento de que ele venceu esse primeiro round. Ele colocou aqui 16 golpes significativos contra 9 do Ankalaev, vencendo aquele primeiro round. Agora, no segundo round, o Ankalaev conseguiu colocar um pouco mais de pressão em cima do Alex Poatan e colocou aquele bom golpe no final do segundo round, o que quase deu um knockdown ali. Não chegou a ser um knockdown, mas o Poatan fez aquela dança da galinha, deu aquela balançada, e isso fez com que o Ankalaev ganhasse aquele terceiro round, inclusive com uma margem boa de golpes significativos, ganhando do Alex Poatan no jogo de trocação, que é o jogo do Alex, e eu acho que é aí que começou a frustração da galera, tá? Nesse round, o Poatan colocou 18 golpes contra 29 golpes conectados pelo Ankalaev. Não tem margem para colocar a vitória do Poatan nesse segundo round, tá? No terceiro round, acho que o Poatan, ele precisou dar uma respirada. Ele ficou meio zonzo no final do segundo round e precisou dar uma respirada. Talvez o Poatan tivesse planejado acelerar no terceiro e não conseguiu fazer isso porque tomou aquele golpe forte no final do segundo. Ele ganhou o terceiro, na minha opinião, tá? Pra mim, o Poatan venceu o terceiro round, mas não venceu de uma maneira ampla, buscando o nocaute, como eu achava que ele ia vencer. De novo, a expectativa jogando aí pra baixo. A expectativa realmente é a mãe da queda. Nesse round, o Poatan colocou 21 golpes significativos contra 17 colocados pelo Ankalaev, sendo que o Ankalaev tem uma tentativa de queda, o Poatan também teve, ninguém quedou nada. Então assim, ficou mais ou menos no jogo de trocação e o Poatan levou vantagem. Então até o terceiro round estava 2-1 pro Poatan. Se fosse uma luta de 3 rounds, ele teria vencido. Voltamos para o quarto round. E no quarto round, o Ankalaev jogou com o regulamento debaixo do braço, buscou o jogo de queda, travou o combate e colocou os golpes no Poatan, que não soube lidar com isso. Ou porque estava cansado, ou porque estava zonzo, ou sei lá por que motivo, mas ele não conseguia lidar com o Ankalaev. Inclusive, no jogo de trocação, o Ankalaev também colocou bons golpes no Poatan. Ou seja, não teve aquele perigo, não teve aquele golpe do Poatan pegando no Ankalaev, que o Ankalaev deu uma balançada e ficou parecendo que o Ankalaev ia ser nocauteado. Não vi isso acontecendo, tá? No terceiro round, para vocês terem uma ideia, o Ankalaev colocou 19 golpes significativos contra 7 golpes colocados pelo Poatan. Como é que você coloca esse quarto round diferente da pontuação para o Ankalaev? E aí terminou o quarto round, estava 2-2, a gente vai para o último round. Muita gente questionando, falando que o Poatan ganhou aquele último round. Realmente, o Poatan, ele mudou um pouco a postura no último round, tá? Andou um pouco mais pra frente, queria mais o resultado, porque ele sabia que precisava do nocaute, sabia que podia estar perdendo a luta naquele momento. Então, acho que ele teve uma postura correta, mas não foi o suficiente. Pra vocês terem uma ideia, no último round foram 20 golpes significativos colocados pelo Ankalaev contra 14 golpes significativos colocados pelo Alex Poatan. E a maior parte dos golpes na cabeça, que são os golpes que mais pontuam, digamos assim, porque tem mais risco de você nocautear, de vencer o combate por esse golpe, foram colocados pelo Ankalaev. Fora isso, o Ankalaev tentou quedar 4 vezes. Fora isso, o Ankalaev controlou contra a grade. Quer dizer, o cara coloca mais golpe significativo, tenta quedar, controla contra a grade. O que você tem que fazer nesse quinto round? Tem que pontuar para o Ankalaev. Então, assim, não vejo dúvida na pontuação 3-2. O que eu acho, assim, o Alex Poatan perdeu o combate não é o problema. O problema é a expectativa. A expectativa que a galera tem é de que o cara não semideus e que ele iria ter o toque na morte, ia tocar no Ankalaev e o Ankalaev ia morrer, e isso não aconteceu, tá? E aí, sim, a frustração do Poatan ter feito a dança da galinha, ter tomado um golpe forte do Ankalaev e não o contrário ter acontecido, deixa os fãs enlouquecidos, porque assim, a galera, ela tá sendo confrontada com a realidade. A realidade é que o Poatan não conseguiu fazer o que eles esperavam que ia fazer, eles ficam tentando inventar desculpas por isso aí. Então assim, eu acho que esse é um péssimo caminho, tá? O Alex Poatan, eu falei no vídeo da live lá, ele teve uma postura excelente quando ele perdeu a luta para o Israel Adesanya. Qual foi a postura? Eu lembro que teve um vídeo ali de bastidor em que ele tava com a família dele, a galera meio triste, chorando. Ele falou, gente, ó, vocês estão chorando aqui hoje, mas quantas vezes eu ganhei e era o time do outro cara que tava chorando, assim, vamos pra cima, bola pra frente, a gente consegue crescer de novo, a gente vai avançar. Eu acho que esse Alex Poatan, dessa derrota, ele contra o Israel Adesanya, foi o melhor comportamento que eu vi do Alex Poatan, foi excepcional, e eu queria ter visto isso de novo nessa derrota do Ankalaev. Não foi o que eu vi, tá? No que eu vi, ele falou assim, o cara ficou me travando contra a grade, e aí o juiz vai numa luta pra ele, e aí fica incentivando as pessoas a fazer esse jogo que ninguém quer ver.
Gente, travar na grade faz parte do jogo, faz parte do MMA, não é kickboxing isso aqui. Tá? Travar na grade faz parte para você cansar o braço do adversário que tem poder de nocaute. Então assim, a reclamação não pode ser, nossa, o cara usou a regra, ele não devia ser permitido usar a regra. É uma mudança de comportamento gigantesca da derrota que o Poatan teve pro Israel Adesanya para a derrota que o Poatan teve agora, tá? Eu espero que isso seja uma coisa passageira. No calor da luta, ele estava chateado de ter perdido e falou essas coisas, mas que ele reveja o posicionamento dele, porque o Poatan, na minha opinião, não está acabado. Na verdade, eu vou dizer para vocês agora, depois que eu falei do que aconteceu na luta, o que eu acho que tem pro futuro do Poatan. E se liga aí, não sai do vídeo para você poder acompanhar a minha linha de raciocínio. O Alex Poatan, quando perdeu pro Israel Adesanya, na categoria dos médios, foi nocauteado, muita gente falou assim, vai ser trilogia, não tem outra saída, ele vai continuar ali e tal. E parecia que a gente ia ficar vendo Israel Adesanya contra Poatan a vida inteira, e de repente o Poatan pegou um desafio muito maior, falou, não, eu vou lutar na categoria de cima. Subiu para enfrentar um Blachowicz, que tinha um jogo de queda, que poderia complicar a vida dele, e depois se tornou esse monstro do MMA que ele se tornou. André, o monstro que você quer dizer que ele é imbatível? Não, o monstro que ele quer dizer midiático. Assim. Não existe nenhum atleta hoje maior do que o Poatan do ponto de vista de mídia. É impressionante o tanto de gente que esse cara consegue arrastar, tá? E eu acho que sim, neste momento o Poatan, ele pode dar a volta por cima. Por quê? A gente tem rotineiramente, todos os anos, um UFC que acontece em Abu Dhabi, que acontece em outubro, tá? É um UFC numerado e é um UFC que vem aquela grana do petróleo, aquela grana formidável, tá? E esse UFC normalmente tem colocado sempre Makhachev na luta principal. Por quê? Porque ele precisa agradar a galera daquela região, tá? E o Makhachev era o campeão, era o cara que atraía esse público pra lá. Eu acho que nesse momento a opção Ankalaev também é válida, tá? Agora você imagina um UFC numerado em Abu Dhabi, que é onde tem muito dinheiro, você coloca Makhachev lutando, você coloca Ankalaev lutando, você coloca Poatan lutando. O quanto que esse pay-per-view não vai vender, o quanto que esse pay-per-view não vai ter de grana de investimento, o quanto de luta maneira não pode ser casado por um evento gigantesco que nem esse. Então assim, pra mim é claro que a gente vai ter uma revanche imediata, até porque é o seguinte, você tem que lembrar que o UFC tá tendo que lidar com o Merab como campeão, com o Ankalaev como campeão, com o Belal como campeão, são todos campeões que não vendem pay-per-view, são campeões que não, Dricos Duplessis, campeões que não vendem pay-per-view. O UFC precisa de campeões como Alex Poatan que vendam pay-per-view. Então é claro que ele vai dar oportunidade para estrelas que vendam, principalmente nesse momento que ele tá carente. Se você olha todo o plantel de campeões do UFC, quem você olha lá e fala assim, quem vende pay-per-view aqui? Eu acho que ninguém, a verdade é essa. Então ele precisa colocar um nome lá para capitanear, principalmente em eventos importantes. O Poatan salvou aí no 300, no 303, salvou em vários eventos, porque ele é o cara da venda pay-per-view e aceitou a luta, porque o UFC ficou meio sem opção, tá? Então assim, eu acho que vão dar oportunidade não só pro Poatan, como para outros atletas que têm essa capacidade de venda de pay-per-view nos próximos eventos. O UFC vai sim colocar para confronto esses lutadores que são chatos. Se você é chato, você tem que fazer mais para continuar como campeão, porque o UFC vai tentar te tirar de lá porque ele quer ganhar dinheiro, tá? É um recado que eu acho que é meio óbvio, mas assim, o óbvio às vezes tem que ser dito. Então assim, eu acredito que a gente vai ter uma luta de Alex Poatan contra Magomed Ankalaev no card principal, na luta principal provavelmente, do UFC que vai acontecer em Abu Dhabi em outubro. Isso dá ao Alex Poatan um prazo razoável, 7 meses para ele treinar e se preparar. O Alex Poatan vinha treinando a cada 3 meses, a cada 2 meses, o cara aceitando luta, fazendo luta em card principal. Assim, eu acho que é um desgaste muito grande. Campeão não luta 4 vezes por ano, nunca lutou. A gente fica feliz porque o campeão tá sempre lá, sempre ativo, vencendo, mas ele coloca um risco gigante, porque essa frequência de luta desgasta o corpo, tem lesão que o cara nunca consegue consertar. Ele tá com uma lesão no ombro, aí ele tem um campeão, mas ele já tem outra luta. Não dá pra ele, sei lá, fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, se melhorar, dar um descanso de 1 mês pro ombro recuperar, porque ele tem uma luta logo na sequência e o cara vai forçando o corpo até a hora que quebra, tá? Até a hora que dá ruim. E aí depois os fãs vêm jogar pedra no cara assim. Então eu acho que o Alex Poatan tá num momento assim, ele tem que respirar, espera até outubro e volta para disputar o cinturão. Muita gente falou, ele vai subir para disputar no peso pesado. Eu acho um erro. Eu acho que quando ele estava como campeão, ele podia tentar forçar para disputar o cinturão direto, que seria uma luta interessante. Mas assim, ir lá para subir, para lutar com peso pesado aleatório, aos 37 anos de idade, para quê? Arriscar uma derrota lá. Melhor luta contra o Ankalaev, tá? Então assim, acho que em outubro a gente vai ter o Poatan lutando contra o Ankalaev. E digo mais, se o Poatan vence, vai ter uma trilogia, quer dizer, depende como o Poatan vencer, no caso ele vencer, pode ter uma trilogia. Se tiver
uma trilogia, a gente vai ter uma trilogia no início de 2026. Então, os planos do Poatan de subir pesos pesados podem simplesmente ter ficado adiados um ano. O UFC vai adorar ter mais 2 pay-per-views com o Poatan, um em outubro e um, sei lá, em março ou fevereiro do ano que vem, fazendo com que ele venda ainda mais, espremendo a popularidade do Poatan para colocar o máximo de dinheiro no bolso. Então, essa é a minha previsão do que deve acontecer pro Poatan. É claro, acho que o Poatan deve mudar um pouco a postura dele, tá? Acho que a postura do Poatan tem que ser: o cara foi melhor do que eu tenho que ter ferramentas para poder me livrar dele. Não pode ser, não, tem que mudar a regra e segurar na grade, não pode pontuar. Eu acho que não é o caminho para ele conseguir aí dar a volta por cima. Ele já fez isso outras vezes, acho que tem condição de fazer, acho que o Poatan também precisa se cercar de pessoas melhores da parte de mídia. Eu adoro o Plínio, adoro o Glover, mas eu acho que tem pessoas da mídia especializada que estão bajulando demais o cara ali para conseguir entrevista, e não é isso que ele precisa. Acho que o Poatan precisa ser apresentado à realidade. A realidade é que ele precisa ter um plano de jogo melhor para vencer o Magomed Ankalaev. E vocês? O que vocês acham dessa minha colocação aí? Acho que o Poatan vai conseguir dar a volta por cima ou acho que ele vai se afundar a partir daqui? Coloca nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.